Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse é o primeiro vídeo do ano de 2026 e eu decidi fazer um Meet the Artist para vocês conhecerem um pouquinho sobre mim enquanto eu faço essa linda arte que também vai servir como banner do canal, essa arte aqui, de 2026. Eu espero que vocês gostem, que vocês conheçam um pouquinho mais sobre mim e que vocês curtam a arte também. Então vamos para o vídeo. E eu também quero compartilhar com vocês alguns planos que eu tenho para esse ano. Então vamos começar o nosso desenho. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é separar os materiais que eu vou usar, as cores e tudo mais. E eu vou começar a separar aqui e agora eu volto. Eu pretendo usar marcadores e lápis de cor. Olha só, nossa, ajuda demais ter essas tabelinhas já prontas. Essa daqui eu deixo na maletinha dos marcadores que eu tenho da Touch. E os lápis de cor, eu tenho tabela também, só que, nossa, as tabelas que eu fiz não é nada prática. Eu vou fazer outras depois com vocês, então aguardem aí os próximos vídeos. Eu vou decidir as cores, primeiras cores que eu vou pegar vão ser as minhas cores preferidas, né? É claro, que é verde, rosa, gente, eu amo rosa. Que outra cor? Verde água, com certeza, não pode faltar. Olha que verde lindo, lindo demais. E qual é a outra cor? Me esqueci qual é a outra cor. Azul, azul, não pode faltar também. Por enquanto, as cores que eu escolhi foram essas. E eu vou começar a fazer as bases. Mas antes eu vou suavizar também algumas linhas do meu rascunho, né? Pra ficar mais interessante. Esses desenhos eu tentei me desenhar numa forma assim, mais ilustrada, sem ser tão realista. E eu acho que eu consegui deixar bem parecido comigo, bem na minha vibe e ficar bem fofinho até. E eu vou começar fazendo as bases com marcador e depois eu vou vir com lápis de cor. Mas algumas áreas eu vou querer colorir só com lápis de cor. Mas depois eu vou pegar os lápis de cor e começar a colorir. Já dei uma suavizada no rascunho. Outra coisa que eu fiz, gente, foi colocar um plástico aqui embaixo pra não manchar a outra folha. Isso aqui deu certinho, porque era de uma moldura que eu tinha colocado um desenho e a moldura quebrou. Aí sobrou isso aqui e deu certinho pra mim usar nas minhas artes, né, pra proteger as outras folhas do sketchbook. Então vamos começar a conversar um pouquinho sobre o canal. Eu criei esse canal ano passado, dia 1º de janeiro, porque eu já tinha um canal antes, só que eu tinha ele há 4 anos e eu não estava me dedicando muito nele. Então eu pensei em começar do zero e tentar dar mais atenção ao meu canal. E por que eu criei o canal? Porque... gente, eu acho que a gente tem que deixar marcadas as nossas artes em algum lugar. Por mais que a gente faça arte por diversão, porque a gente gosta, é uma coisa que faz bem, eu acho que se a gente pode deixar isso registrado, as coisas que a gente faz, eu acho que a gente tem que fazer isso, não é? E foi por isso que eu criei o canal, para registrar também as coisas que eu faço. E se isso for para algum lugar, muito bom, né, também. E eu fiz um cronograma de postar vídeos toda semana, ano passado. Quase que eu consegui completar esse cronograma. No finalzinho do ano, último mês, não ficou completo, mas, gente, eu fiquei orgulhosa de ter conseguido, pelo menos, chegar assim, quase até o final. E esse ano não vai ser diferente. Esse ano eu fiz um cronograma ainda mais puxado. Eu não sei se eu vou conseguir cumprir, mas pelo menos tentar, eu vou tentar. E como eu pretendo me esforçar mais ainda esse ano, eu também quero mais resultados aqui. Eu espero que no final desse ano nós tenhamos chegado aqui no canal pelo menos até 2.000 inscritos. Então conto com vocês. E se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, apoie aí o canal, por favor. E também quero postar muito mais vídeos aqui, né? Fazer muito mais artes. Ano passado eu fiz várias artes, só que eu senti que não foram artes assim tão elaboradas.
Então, esse ano eu quero fazer artes um pouquinho mais caprichadas, com mais detalhes, as que as pessoas olhem e pensem assim, nossa, que incrível, sabe? E melhorar como artista. Eu também quero fazer muitos vídeos de teste. Eu gosto de assistir vídeos de teste de material, pessoal. É o tipo de vídeo que eu mais gosto de assistir. E pra falar pra vocês, a única coisa que eu acompanho, assim, realmente acompanho, gosto de acompanhar, o único assunto, é coisas relacionadas à arte. E entre os assuntos que eu mais gosto de ver é vídeos de teste. E como eu sempre gostei de desenhar, eu já adquiri até bastante coisas de desenho. E eu quero trazer o vídeo testando esses materiais. Mesmo alguns materiais que eu já comecei a utilizar. Quero trazer para vocês. E também quero fazer vídeo testando coisas de desenho mesmo. Coisas que eu acho que vai me fazer melhorar como artista. E eu vou trazer aqui para vocês, para nós também alcançarmos esse conhecimento juntos. Aqui nesse desenho eu vou colorir e depois eu venho com a line art. Eu pretendo fazer uma line art para o desenho ficar mais definido, sabe? Então, deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Évila, atualmente, no 1º de janeiro de 2026, eu tenho 17 anos. Eu gosto de fazer arte tradicional, eu não tenho nenhuma experiência fazendo arte digital. Se bem que eu já fiz algumas artes digital no tablet da minha prima, porque ela desenha no digital. Mas essa foi a única vez que eu desenhei assim mais no digital. Inclusive, essa prima minha, ela é uma grande inspiração para mim desenhar, sabe? Quando eu era criança, bem pequenininha, eu gostava muito de fazer tudo que ela fazia, sabe? Daquelas pessoas que você quer fazer tudo que ela faz. Era eu assim com a minha prima. E ela gostava de desenhar já, e isso também foi uma das coisas que me inspiraram a desenhar mais. Eu gosto de desenhar anime, realismo, as coisas que eu gosto de assistir, no caso, os gêneros, né? Comédia, ficção e aventura. As minhas cores preferidas são essas daqui que eu mostrei pra vocês. Gosto muito dessas cores. E entre elas não consigo decidir uma favorita. Ou melhor, eu tenho uma favorita entre elas, que é o verde água, né? Que algumas marcas colocam como turquesa, mas geralmente as pessoas conhecem como verde água. Eu sou uma pessoa que ama comer doces, salgados e testar coisas diferentes. Sou uma pessoa que ama cores e fazer arte e materiais de arte, principalmente. E sobre mim é isso. Eu gosto de fazer muitas coisas artísticas, sabe? Gosto de música, de fazer crochê. Inclusive, não sei se eu traria pra cá alguns vídeos de crochê, mas eu também gosto muito de fazer crochê. Tem uma época do ano que eu fico só fazendo crochê, aí outra época eu fico só desenhando, sabe? Mas eu tô sempre fazendo alguma coisa. Não sou uma pessoa inquieta, não consigo ficar sem fazer nada. E é assim que também eu aprendo muitas coisas diferentes. E como eu pretendo organizar os conteúdos aqui no canal? Eu quero postar um vídeo longo e 2 vídeos curtos por semana, no caso shorts, né? E de vez em quando, talvez, fazer uma publicação. Só que
eu sei que nem toda semana eu vou ter a mesma quantidade de tempo para me dedicar aqui. Então, tem a quantidade de vídeos que tem que ser postada no ano. E, tipo assim, nas semanas que eu puder adiantar alguns vídeos, eu vou adiantar e ir postando pra vocês, tá? Nas semanas que eu não puder, já ter vídeo aqui pra vocês. E certo? Basicamente é isso. E nesses vídeos eu pretendo encaixar coisas que eu gosto e, se vocês começarem a interagir, coisas que vocês querem ver aqui no canal. Ah, e lá no mês de outubro tem o Inktober também, que agora eu comecei a participar e eu quero participar agora todo ano. Então, não sei ainda como que vai funcionar o mês de outubro, mas eu só sei que eu quero participar. E vídeos que fizeram muito sucesso ano passado, eu pretendo fazer também esse ano, sabe? Alguns vídeos também que eu já gravei, mas que eu acho que dava pra gravar de novo e ficar melhor, eu também quero fazer. Aí você vê que, nossa, que cabelão bem grande, né? Sim, gente, eu amo cabelos longos e meu cabelo é bem longo. E, sinceramente, eu quero que ele fique maior ainda, porque eu acho muito bonito. Acho, assim, muito mágico. Ah, uma coisa, o meu material de arte preferido é lápis de cor. Mas eu também quero começar a inserir outros materiais, porque lápis de cor é um material muito maravilhoso. Só que demora muito, né, gente, pra fazer artes com ele. E eu queria adicionar outros materiais, como por exemplo os marcadores, né? Pra facilitar, agilizar ali na hora de fazer as camadas base dos meus desenhos, pra ver se eu consigo gastar menos tempo pra fazer as minhas artes. E esse marronzinho aqui, gente, eu escolhi ele porque é um tom que se parece com o tom do meu cabelo. Eu tenho um cabelo até claro, sabe? Eu era bem loirinha quando eu era criança, só que agora o cabelo tá escurecendo. Mas ainda assim é mais claro. E meu cabelo é muito engraçado. Ele é liso na raiz e nas pontas ele começa a querer fazer cachos. Agora que ele tá mais longo, ele era bem curtinho, mais curto há um tempo atrás. Agora que ele tá mais longo, não tá... Os cachos, eles estão desaparecendo mais. Acho que é porque o cabelo pesa, né? Mas há um tempo atrás ele era bem mais cacheado do que é hoje. Só que a raiz sempre foi lisa, então muito esquisito. Nossa, gente, engraçado. Essa caixa de lápis de cor não, de marcadores, ela tem 100 cores, né? 100 marcadores. E mesmo assim eu não consegui achar um rosa igual o rosa que eu queria. Eu vim olhar aqui, não tem o rosa que eu queria pra fazer aqui esse vestido. Vai ter que ser esse daqui mesmo. Nossa, uma pena, porque olhando ali agora, tem um rosa mais parecido com o dessa roupa que eu tenho, que eu fiz inspirada em roupas que eu realmente tenho, sabe? O meu próprio estilo aqui, esse desenho. Mas, tipo, não tem um exatamente igual. Ai, que tristeza. E aí eu tive que fazer com esse daqui. Agora tá uma cor, assim, bem diferente. Mas, tá bonzinho até. Nossa, essa mãozinha aqui no meio desse vestido. Tem que ter muito cuidado pra não cobrir. Eu acho que de marcadores, por enquanto, é isso, viu, gente? Porque até o fundo eu não quero fazer com marcadores, eu quero fazer com lápis de cor. Porque eu quero fazer um degradê, sabe? E eu acho que vai ficar mais interessante se eu fizer com lápis de cor. E a primeira coisa que eu vou começar a colorir vai ser a pele. Eu separei essas cores pra colorir a pele aqui. Eu gosto de deixar tudo bem apontadinho logo no começo, que já facilita ali na hora. E eu sempre gosto de separar as cores antes, sabe?
Eu acho que agiliza um pouco o processo. Mas eu vou separando as cores de acordo com cada parte que eu vou colorir, sabe? Eu vou começar pelas partezinhas mais vermelhas que eu tenho no rosto. Eu sou uma pessoa que fica bem vermelha às vezes, sabe? Um pouco também, porque eu sou bem branquinha. E outra coisa é porque eu tenho lúpus, né? E afeta os tecidos do corpo. E sol, nossa, quando tá quente, gente, misericórdia. Eu fico mais vermelha do que um pimentão. E, tipo, isso é uma coisa muito... Sim, que as pessoas realmente prestam muita atenção em mim, que é esse fato de eu ficar muito vermelha. Principalmente em dias quentes. Uma coisa interessante é que eu ainda não tinha feito, não fiz ainda, nenhum desenho usando lápis de cor e marcador. Então, esse é o meu primeiro teste com a junção desses dois materiais. E as pessoas falam que é uma mistura de materiais que dá muito certo, né? E hoje eu tô testando isso aqui, esse desenho, que é um desenho muito importante, né? O primeiro desenho do ano. Então, nossa, eu espero que dê certo. Pessoal, como essa parte do lápis de cor é uma parte que demora bastante, eu vou finalizar a parte feita com lápis de cor e eu volto pra gente contornar juntos o desenho, tá? E eu não sei se vocês perceberam, mas eu comecei contornando com uma caneta. Só que a caneta não estava pegando por cima do desenho, então eu mudei para uma Bic mesmo. Só que desliza, eu confesso que foi bem difícil essa parte do contorno. E foi assim que ficou o primeiro desenho do ano. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!